E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Só lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e ele está de cara nova, tá? Continua informativo como sempre, notícias, vídeos, dados de jogos, né, placar ao vivo e tudo mais, só que agora ele foi remodelado, tá mais bonitão ainda, segue totalmente gratuito, disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar falando da reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que aconteceu ontem lá no Barro Preto, e aprovou aí a possibilidade de venda daquele imóvel, né, próximo ali à sede campestre da Pampulha. A aprovação da venda foi por aclamação, então o clube pode seguir nas tratativas para alienar o imóvel. A expectativa do Cruzeiro é conseguir algo entre 13 e 15 milhões de reais que seriam usados para pagar dívidas na FIFA. Durante a reunião, teve conselheiro que reclamou da venda porque vai jogar pelada lá no clube, não quer deixar o carro na rua, e teve também o Gilvan, que causou grande parte dessas dívidas, discursando a favor da venda como se não tivesse nada a ver com o problema. Mas o que realmente repercutiu da reunião foi a informação passada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues de que o Al-Wahda, né, aquele clube que o Cruzeiro está devendo porque não pagou a contratação do Denilson e que inclusive gerou a perda de 6 pontos na Série B, esse clube teria pedido o rebaixamento do Cruzeiro lá na FIFA. E aí já tem um monte de gente desesperada, o Cruzeiro vai cair, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Aí torcedor do Atlético já se acha no direito de fazer graça, de repetir as piadinhas, de requentar tudo isso. Mas na verdade, gente, nada mudou nessa história. Todo mundo que buscou informação sabe qual é o processo. O clube foi condenado na FIFA, teve uma data para pagar. A punição era a perda de 6 pontos. Não pagou, foi punido. É dado um novo prazo. Se não pagar nesse novo prazo, vai ser rebaixado. Se pagar, não tem mais punição. E o Sérgio que me desculpe, mas esse papo de que o Al-Wahda pediu o rebaixamento do Cruzeiro na FIFA me parece ser um belíssimo de um lero-lero, tá? Apenas mais uma forma de tentar botar pressão em cima dos conselheiros, como a própria transmissão ao vivo da reunião foi uma forma de pressionar também, tanto que ninguém teve culhão de votar contra na hora H, né? Todo conselheiro sabia que a torcida estava vendo e se ele tivesse um posicionamento contrário ao que a torcida quer, ele poderia sofrer retaliações. Inclusive, na realidade que o Cruzeiro vive, longe de mim achar isso ruim, tá? Por mim, toda reunião do conselho que seja transmitida agora e que o conselheiro passe a ter, se não tem respeito pela torcida do Cruzeiro, que pelo menos tenha medo, né? Porque com essa gente parece que pelo menos o medo pode ser que funcione. Agora, sobre a dívida efetivamente, esse risco de rebaixamento para a Série C, a FIFA tem o procedimento dela, tá? Isso é tudo muito bem claro, é muito bem explícito. Teve a dívida, não pagou, tem esse prazo. Não pagou no prazo, punição. Não pagou após a punição, é rebaixamento. Todo mundo sabe disso, não tem nenhuma novidade. E esse papo de que um clube pede rebaixamento do outro, isso não faz o menor sentido. E vamos entender isso, o Cruzeiro não está negociando mais com o outro clube, tanto que o outro clube já deixou bem claro que não vai negociar com o Cruzeiro, eles querem o dinheiro. Se o Cruzeiro pagar, não vai ter punição nenhuma. Os 6 pontos perdidos já era, ali o Cruzeiro pagando ou não pagando, já perdeu os 6 pontos, nada vai mudar aquilo. Mas essa punição de rebaixamento é muito simples. Pagou, não tem punição. Se não pagar, vai ser rebaixado para a Série C. Eu acredito que o Cruzeiro vai pagar, até porque o valor dessa dívida não é tão alto, é coisa de aproximadamente 5 milhões de reais, mas o que realmente me incomoda é por que o Cruzeiro demora tanto para resolver essas situações. Todo mundo sabe que dinheiro tá difícil, tá? É óbvio, o Cruzeiro tá numa situação financeira muito complicada, mas precisa esperar o prazo final, sabe? Será assim, com esse monte de patrocinador que o Cruzeiro arrumou, não dava para antecipar esse negócio e quitar esse negócio, que é a dívida mais complicada que o Cruzeiro tem? Qualquer tentativa de renascimento, de ressurgimento, de novo Cruzeiro, passa por voltar para a Série A. Se o Cruzeiro cai para a Série C, talvez o próprio Cruzeiro acabe, tá? Ou pelo menos o Cruzeiro, como a gente conhece, simplesmente deixe de existir, porque não tem como recuperar. Então, se precisar vender algum jogador, por mais que seja uma medida impopular, que vendam, saca? Mas que resolva esse negócio, porque essa dívida é uma coisa muito séria, o Cruzeiro não pode brincar com isso, a gente já perdeu 6 pontos por causa disso. Esse clube claramente não está disposto a negociar com o Cruzeiro, não vai ter parcelamento, então
Paga esse trem logo, gente. Vamos resolver isso, vamos ter paz. E falando em reunião do conselho, tá? Tem uma nova marcada aí pro dia 25 de agosto, que vai votar sobre a aprovação ou não do balanço financeiro de 2019. Aquele que a gestão do Wagner Pires fechou com um déficit de 394 milhões no ano e dívida total superior a 800 milhões. O balanço em si deve ser aprovado, né? Até porque ele foi feito por aquela empresa independente, então os dados aí apurados estão corretos de fato. O erro foi, né, que o conselho do clube, que era vigente em 2019, permitiu que aconteceu a desgraça que aconteceu. Mas o balanço em si deve ser aprovado sem problemas, não devemos ter aí grandes novidades políticas sobre isso. Indo para negociações, tá? Tem uma matéria lá no All Sport falando que o Cruzeiro procurou o Palmeiras para tentar a contratação de jovens jogadores que não estejam sendo utilizados no time paulista. No entanto, a reportagem ela não detalhou qual jogador do Palmeiras o Cruzeiro de fato está interessado. Mas segundo a matéria, as conversas não foram adiante porque o Palmeiras pediu para envolver o Caio Rosa nessa negociação, coisa que o Cruzeiro não quer. E aí fica aquela dúvida, se o Cruzeiro vê qualidade no Caio, por que ele não está no plantel principal? E aí a gente tem que lembrar que além dessa especulação de Palmeiras, o São Paulo no início do ano e o Grêmio recentemente também mostraram interesse em contar com o jogador, mas o Cruzeiro não quer negociar, também não está aproveitando o cara no time de cima e ninguém conseguiu explicar o porquê até agora. O Stênio, que era reserva do Caio no time sub-20 do Cruzeiro, tá tendo chance no elenco principal, inclusive jogando como titular algumas vezes. O Riquelmo, que também era reserva no time sub-20, foi promovido. O Alejandro, que também era reserva no time sub-20, também foi promovido. Por que só o Caio ficou para trás? É muito difícil entender isso. E eu penso que se a ideia do Cruzeiro é ter uma gestão transparente, alguém precisa explicar qual é a situação. Mesmo que você chegue e dê uma mentira, que você fale assim, é uma avaliação da comissão técnica, ou ele está fazendo um trabalho para aprimorar a parte física. Mas chega e explica alguma coisa, porque ninguém consegue entender por que só ele ficou para trás, né? Ele subiu no início do ano, o Adilson claramente não gostava dele, só botou ele no segundo tempo de 2 partidas, o Adilson também não gostava do Vinícius Popó, né? Que pelo menos tá integrado ao elenco principal, mas o Caio ficou nessa aí, cara, voltou pro time de base, alguns jogadores como o Paulo, por exemplo, desceram pro time de base e voltaram pro principal, e só o Caio não. Então eu acho que o Cruzeiro deveria sim se posicionar e pelo menos explicar o que é. Falando em outro jogador jovem, o Riquelmo renovou seu contrato com o Cruzeiro até junho de 2023. Provavelmente ele recebeu aí uma valorização salarial para poder aumentar o valor da multa rescisória, né? E pode ser que ele seja um dos jogadores a estrear amanhã. Para quem não tá lembrando, o Cruzeiro joga amanhã, quarta-feira, 7 horas da noite contra o Uberlândia no Mineirão. A gente deve usar um time completamente reserva. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o time hoje, porque a gente fala sobre isso no vídeo de pré-jogo que vai estar no ar nessa quarta-feira de manhã. Agora vamos a um giro pelos tribunais, né? Com algumas ações trabalhistas que tiveram novidade aí nos últimos dias. Na maioria dos casos, o Cruzeiro perdeu. Nosso clube foi condenado a pagar mais de 2 milhões e 800 mil reais ao ex-treinador Mano Menezes por causa de salários e outros direitos trabalhistas não pagos. O clube pode recorrer da decisão e certamente vai, ao menos para conseguir um acordo e um parcelamento desse débito. Em outra ação, o Cruzeiro foi condenado a pagar mais de 1 milhão e 300 mil reais para o atacante Joel, também por compromissos não honrados. Também cabe recurso e esse processinho deve aí se arrastar por mais algum tempo. Já com relação ao meia Robinho, na última sexta-feira as partes se reuniram e não houve acordo. Ontem, no entanto, ele conseguiu uma liminar na justiça para se desvincular do Cruzeiro e hoje ele está livre para jogar em qualquer clube. Robinho que inclusive interessa ao Grêmio, né? E o Cruzeiro pode recorrer, pode caçar essa liminar que o Robinho conseguiu para jogar em outro clube, só que eu realmente não sei se o Cruzeiro vai fazer isso. Porque lá em 5 de junho foi o próprio Cruzeiro, né, que manifestou com uma nota no site oficial que não contava mais com o Robinho e que queria a rescisão de contrato com ele. A ação trabalhista segue correndo para definir quanto o Cruzeiro vai ter que pagar ao Robinho e como vai ser feito esse pagamento, né, se vai parcelar, como vai ser. E hoje a nossa situação é bem complicada porque quando o Cruzeiro fez aquele anúncio, né, da saída de Robinho e de Edilson, a gente criou ali 2 bombas em potencial. A bomba do Edilson o Cruzeiro conseguiu desarmar, né? Fizeram um acordo com o jogador, tudo beleza. Mas com o Robinho a situação tá um pouco mais complicada e se o jogador quiser bater o pé de fato, a justiça pode condenar o Cruzeiro a pagar tudo que devia ao Robinho até o final do contrato dele, que é em dezembro de 2021, tá? Quando você manda um jogador embora, é isso que acontece. Por isso que na época eu falei que
que o Cruzeiro tinha feito uma grande cagada em anunciar a rescisão com os jogadores antes de ter feito o acordo com eles. Simplesmente porque a gente acaba ficando na mão do atleta, e se o jogador não quiser abrir mão de 1 centavo, a gente vai ter um processo complicado na justiça e tem um risco muito grande da gente de fato ser condenado a pagar tudo. Então o que nos resta é torcer para que haja um bom senso entre as partes, para que o departamento jurídico do Cruzeiro faça um bom trabalho, consiga chegar a um acordo com o Robinho, para que a gente pelo menos consiga minimizar o prejuízo. Mas que a gente vai gastar bastante nessa rescisão, parece que é um fato, até porque o Cruzeiro já devia ao Robinho coisa de 4 milhões de reais de salários atrasados anteriores, né? E ainda tem uma boa bolada aí que ele teria a receber até o fim do vínculo, e agora a gente tem uma situação bem complicada para resolver. E nessa manhã de terça-feira aconteceu a audiência do lateral esquerdo Dodô, e mais uma vez terminou sem acordo. O jogador quer que seja honrado o contrato assinado pela gestão passada e o Cruzeiro quer anular algumas cláusulas do vínculo. Talvez ainda nessa semana saia a sentença, mas independente de qual seja o resultado, né, o Cruzeiro poderá recorrer caso perca, e se o Dodô perder, ele também pode recorrer da decisão. Então isso ainda deve arrastar bastante, só que a possibilidade do Dodô voltar a jogar no Cruzeiro é praticamente nula, porque o que ele está querendo basicamente é que seja honrado aquele contrato assinado, que ele ganharia mais de 900 mil reais por mês quando a gente considera salários e luvas, né? O que é impossível para a realidade do nosso clube. Hoje parece nítido que o Cruzeiro não conta mais com o Dodô, prova disso foi a recente contratação do Giovani e o fato da gente já ter 4 laterais esquerdos no elenco, tá? Então realmente o Dodô não deve voltar para o Cruzeiro. Vamos aguardar os próximos capítulos, se rola uma rescisão, sendo que na verdade hoje o Dodô nem tem contrato com o Cruzeiro, né? E a briga dele na justiça não é para ter a rescisão, é para ter o seu contrato registrado com o clube, coisa que não aconteceu. É uma situação muito complicada, acho que a possibilidade do Cruzeiro ganhar é muito pequena, né? Porque infelizmente quem assinou aquele contrato era o representante legal do Cruzeiro no momento, e mais uma vez a gente tem que torcer para que o jurídico faça um bom trabalho, consiga minimizar o tamanho do prejuízo, né? Porque assim, o Dodô certamente não vai voltar a jogar no Cruzeiro e o Cruzeiro provavelmente vai ter que pagar uma boa grana para ele também. Mas vamos ver como é que isso se desenrola. Esse vídeo fica por aqui, galera. Se gostou, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que a gente abordou. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!